Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja muito bem e mais do que isso, eu espero que você se mantenha muito bem, né? Afinal de contas, a gente está aqui para que isso aconteça, para que isso ocorra, que você fique cada vez melhor, que se encerre muito bem o seu dia, porque está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quarta, 24 de janeiro 2024, e estamos caminhando para o final do primeiro mês deste ano. E como você viu aí, ó, na abertura, está aqui a postos conosco o prefeito de Primavera do Leste, agora presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, cuja assunção aconteceu recentemente, não é? Lá na MM, o Leonardo Bortolin, não é Bortolin, é Bertolin, não é Bortolin mesmo? Bortolin. É Bortolin. Aqui tem um que é Bertolin, que vem aqui sempre também. Aí ainda tem o Nininho, que também aí confunde a cabeça da gente, tudo, né, rapaz? Mas o Léo está aqui, não é para falar dessas duas situações aí. Como é que está a situação lá, em Primavera? E como que ele pegou a MM? Como é que vão começar os trabalhos? Como é que começaram os trabalhos? Tem programação aí já em curso, tem happy hour, e tem também a Marcha Brasília, tem assuntos à UFA para a gente abordar aqui com o nosso caríssimo prefeito da cidade de Primavera, que está lindíssima, que eu passei outro dia. Não fui lá no miolo assim não, mas eu passei assim, escuta falar também que está muito bonita, a gente vê pelo site também. E agora com a incumbência de comandar a Associação Municipalista aqui. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, você que acompanha isso que ele disse é mais pura, explícita verdade. Razão maior pela qual a gente está aqui, ó. Tem 4 anos já, nego. A gente está aqui todo dia aqui. Ó. Teve Covid, teve um bocado de coisa acontecendo aí. Nós estamos aqui, graças a Deus, sãos e fortes, não é? Com o nosso programa Opinião. Prefeito Leonardo, Léo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado pela segunda vez estar aqui ao nosso programa para a gente falar de municipalismo. Acho que é a terceira vez. Terceira vez. Terceira? Terceira vez. É mesmo? Desculpa então, é que eu às vezes... Lorenberg é um placar assim, humano, né? Ele lembra de todo mundo que vem aqui. Tem um aí que veio aqui 13 vezes já, não teve? Nossa. A secretária da SEMA, a SEMA. Não é o menino lá da SEDUC? Não, a SEMA é o que tem o número maior. Alan Porto. Aí vem o Alan Porto. Aí, ele conta tudo. 13 vezes que veio aqui já a gloriosa Maureen Lazarek. Leonardo, prefeito, muito bom tê-lo aqui. Eu vou começar perguntando sobre a MM, daqui a pouco a gente fala de Primavera, que são 2 assuntos, são todos os 2 importantes, né? Mas eu quero, porque a assunção aconteceu agora, o ato de assumir, né? E já tem, assim, tem alguns encaminhamentos já que eu sei, já tive conhecimento. Eu falei da Marcha Brasília, que é algo que acontece... Esse ano não aconteceu ainda, mas já tem aí a primeira edição, já tem o primeiro movimento, aí vai ser em maio, né? Só que eu queria que você falasse como que foi a transição lá, se pegou tudo ok, do glorioso Neurilan Fraga, que deixou o comando depois, ó, faz hora que estava lá também, né, o Neurilan. Aí estava tudo ok, a cara está em ordem. Bom, primeiramente... cumprimentar a todos que nos assistem aqui no programa Opinião, cumprimentar de maneira muito especial o professor Lorenberg, Paulo Coelho e dizer que é uma alegria a gente poder voltar pela terceira vez aqui na TV Pantanal. O movimento de transição, ele deu-se início no mês de novembro, né? Então foram cerca ali de 45 dias, onde através de uma comissão paritária, indicada da nossa parte pela diretoria e da parte do ex-presidente, que puderam fazer levantamento de documentação, análise contábil, né, análise técnica da instituição. E foi um período onde nós pudemos iniciar o desenho do planejamento daquilo que nós pretendemos para a nossa entidade. Então, hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião com a diretoria eleita, para a gente poder preparar todos esses programas e projetos que queremos levar aos prefeitos do estado de Mato Grosso,
aos municípios do estado de Mato Grosso, né? Então, foi um momento muito importante, né? A gente poder ter feito parte da transição e, na sequência, ter tido esse tempo para poder exatamente elaborar aquilo que a gente pensa para a melhoria da entidade. Consta desse planejamento aí o seminário de formação? Eu sei que tem um seminário de formação. Você está bem informado e nem lançamos ainda, você... Eu estou perguntando aqui, né? Eu vou especulando aqui. Consta disso? Como é que está isso? Na verdade... Aliás, que seminário que será esse aí? Qual que é o conteúdo dele e a importância, enfim? Esse é o primeiro seminário de formação da MM, são 3 dias, dia 5, 6 e 7 de fevereiro, e esse traz como tema a nova lei de licitações. Né, a nova lei de licitações, o marco dela passou a ser 1º de janeiro, e ela tem sido, ela muda totalmente o processo do que se trazia na antiga 86666, que era a bíblia do certame dos processos licitatórios. Agora mudou, né? Agora essa é outra. Agora Isso, é a nova lei de licitações. Então, são muitas adequações, são mudanças de procedimento, rito, condição de prazo de acordo com a ferramenta licitatória, se é um pregão, se é um chamamento, um credenciamento, então ela muda todas as regras. E para isso é o primeiro seminário, que é uma realização da MM com o Tribunal de Contas. Olha só. Né, contando com a parceria de diversas entidades, entre elas o Instituto Fernandinho, a própria OAB. Então nós estamos trazendo palestrantes do Tribunal de Contas da União, e eu acredito que vai ser um momento de bastante importância, porque é papel fundamental da MM preparar o gestor e as equipes técnicas. E nós não queremos mais a MM somente como parceira de entidades que promovem a qualificação. Nós queremos que a MM seja protagonista de novo. Quanto mais qualificação gratuita, melhor. Né? Então, buscamos o tribunal, que de longe deve ser o grande parceiro institucional da MM, do Ministério Público de Contas, e desenhamos com muito carinho esse primeiro seminário de formação. Nesse ano nós devemos realizar 7 seminários ao todo, e no próximo mês a gente apresentar para os prefeitos o calendário de todas as ações e eventos que nós devemos, todas as atividades da MM. O público-alvo, então, serão os prefeitos, secretários de gestão, como é que é? E as equipes técnicas, né? Então, por exemplo, um pregoeiro, o contador, o secretário de administração, o secretário de planejamento. Então, é essa equipe que, nesse momento que a gente discute mudança na lei de licitações, que tem tudo a ver com a gestão, que nós vamos ofertá-lo. Olha a importância disso, é a preparação do gestor, não é? Paulo, mas ele já não está preparado, ele não foi eleito, mas ele está agregando conhecimento, e mudou agora a legislação. E mudando a legislação, menos risco a gestão corre de dar barrigada, de ficar patinando, né? Isso dá celeridade, na minha opinião, pelo menos, né? Dá celeridade à gestão, tomada de decisão, tomada de políticas. E, nossa, importantíssimo isso, né? Assim que o gestor absorver o conhecimento no seminário, que será dias... 5, 6 e 7 de fevereiro. 3 dias no mês de fevereiro, dá para absorver muita coisa, ainda com a equipe preparadíssima, a equipe técnica ali do Tribunal de Contas, dando esse respaldo. Legal isso, viu? Boa iniciativa isso aí, preparando... Na verdade, qualificação deve ser uma das vertentes que a atual diretoria vai investir muito, né? Tanto que a gente tem procurado parcerias, firmar convênios, atrair recursos da iniciativa privada, para que a gente consiga promover não somente os seminários, mas diversas ações de planejamento de governo, como, por exemplo, também a Escola de Gestores, que a ideia é que nós tenhamos ali praticamente mais de 100 temas de cursos gratuitos, para que durante todo o ano as equipes possam estar em permanente reciclagem. Joia! Eu até quero fazer um programa aqui, quero convidar alguém do Tribunal de Contas que fale com maiores detalhes essa questão aí da mudança da lei das licitações, né? Porque, afinal de contas, é algo que a gente queira ou não, ainda mais jornalista, todo dia tem alguma coisa que a gente está falando aí que
nos remete a verificar o livrinho, né? Aí, pelo menos, na pior das hipóteses, no YouTube ou dar uma ida na internet para pesquisar, para saber o que mudou e o que fica valendo. Professor Lorenberg. Presidente e prefeito, é muito bom, mas muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso programa. Nós ganhamos e ganhamos muito. Nesse nosso bate-papo aqui é muito enriquecedor a sua presença aqui. Presidente, o senhor falou em respostas anteriores, o senhor falou em qualificação, o senhor falou em debate, o senhor falou em qualificação, o senhor falou em uma série de ações que é sempre louváveis para a Associação Mato Grossense dos Municípios. Mas no dia que o senhor tomou posse, o senhor também falou em discussão permanente. E aí vem a minha pergunta, já que o senhor está falando em planejamento, em ações, o planejamento dessa discussão permanente já está a caminho, já está elaborado, já está pronto, já pronto para começar ou ainda não está pronto para começar? Por falar em discussão permanente, presidente, o período que ela deve ocorrer, quando que deve ser? Professor, por coincidência, hoje nós revisamos a resolução que cria a comissão permanente, a mesa técnica de discussões permanentes. Então, nós devemos publicar e oficializar aos prefeitos na próxima terça-feira que vem, ou terça ou quarta que vem, e mostrando como serão os trabalhos da mesa técnica. Então, agora, temas em que muitas das vezes a MM não participava da discussão, nós queremos que ela passe a ser um agente protagonizador disso. Então, em temas principalmente que geram insegurança jurídica aos municípios do estado de Mato Grosso. Temas como moratória, como áreas úmidas, como zoneamento socioeconômico, como redemarcação de terras indígenas, dentre tantos outros temas que a MM passa a participar e discutir, e que tendo uma mesa técnica não é simplesmente a opinião do presidente Léo, mas nós temos instrumentos, nós temos condição de levantar estudos e formalizar os pareceres oficiais falando em nome dos municípios todos do estado, e que isso que eu vejo que é uma das maiores importâncias da instituição, que é o teu posicionamento institucional, é o fortalecimento da voz da MM. E não somente nos temas junto à Confederação Nacional, como o Paulo falou, que são movimentados em destaque durante o dia 20 a 23 de maio, durante a Marcha Nacional, que esse ano, inclusive, a MM vai ter stand, a MM vai ter toda uma logística de atendimento para os prefeitos, mas também nesses temas locais, regionais, que geram insegurança jurídica e econômica aos municípios matogrossenses. Rapaz... Quando você veio para cá, agora, hoje à noite, você veio por qual caminho? Você veio pela rodovia federal ou lá por cima não está interditado, né? Lá por Chapada. Foi pela BR, não foi? Pela Serra. Pela Serra. Ontem de manhã. Por que eu estou perguntando isso? Porque Chapada dos Guimarães, que é uma das associadas da AMM, ela... Por conta desse problema lá, dessa interdição, a alegação, e o prefeito veio aqui, falou de uma coisa, a gente tem aqui na Record, na Vila Real, reportagens também com comerciantes de lá, dando conta que a cidade está às moscas pela falta de abastecimento, pela falta de mercadoria faltando, restaurante, tudo lá está ficando assim meio que fantasma. E aí tem um pedido do prefeito ao governador que, por exemplo, que permitisse o tráfego, a passagem de caminhões até 8 toneladas para que pudesse fazer esse papel aí do abastecimento lá. A AMM está acompanhando isso? Como é que pode ser feita alguma coisa que tem que se respeitar, evidentemente, lá, a vida de quem mora lá em Chapada, precisa de ajudar a criar alternativas e precisa também respeitar a natureza, o meio ambiente. Né? E risco, né? Existe um risco grande ali, segundo o que foi levantado até agora. Como que a AMM está acompanhando isso? Bom, primeiro dizer que o Osmar tem sido um verdadeiro guerreiro, né? Um prefeito muito preparado, e acredito que a cobrança que ele fez é muito válida, até por uma condição de abastecimento, né? Uma condição econômica, de sobrevivência.
A MM ela participou de uma visita técnica levando profissionais, geólogo e engenheiro, para poder contribuir na seara técnica de engenharia. Mas é claro que o problema ali ele é muito mais minucioso, né? Eu acredito que uma solução logística naquele trecho, ele só vai se dar realmente com a composição de várias entidades e tendo um orçamento muito forte do Estado para poder fazer as ações e as obras ali que são necessárias. A MM tem no seu corpo técnico geólogos também? Tem um geólogo. Professor? Presidente, recentemente nós recebemos aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado. E ele disse com todas as letras, e tem dito pela mídia de uma forma geral, de trazer um debate, uma discussão, um estudo sobre as desigualdades regionais. Muito recentemente, se não me falha a memória, foi dia 18 agora, o presidente esteve em Araguainha. Eu fui junto. O senhor foi junto? Foi. E aí vem a minha pergunta exatamente nessa direção. A MM tem sido convidada para fazer parte desse corpo de discussão sobre as desigualdades regionais ou ainda não foi convidada? Bom, primeiramente eu vou falar em relação ao presidente do TCE. A primeira agenda oficial, enquanto presidente, foi a ida dele à MM, para poder falar com os colaboradores e deixar sem qualquer obstáculo entre as duas entidades que são tão importantes para os municípios. E eu vejo que é muito singular esse discurso da diminuição das desigualdades regionais. Eu faço essa fala todos os dias, né? O Estado de Mato Grosso ele resgatou a credibilidade administrativa através do governo Mauro Mendes. Mas, ao mesmo tempo, ele é um Estado demarcado por muita desigualdade entre os municípios, né? Onde nós temos municípios que a gente já não fala mais de commodities, nós falamos já da agroindustrialização, né? Então, e temos municípios muito pobres. E é exatamente voltado a esses menores e mais pobres municípios do Estado que nós queremos unir forças. E a MM ela tem sido convidada, convocada, ela tem sido muito demandada positivamente pelo Tribunal de Contas. E acredito que todo o colegiado do TCE, todos os conselheiros são de grande capacidade, conhecem o Estado como um todo. E acredito que nessa presidência do presidente Sérgio Ricardo, a MM ela não vai ter só uma correlação institucional, ela vai ser realmente parceira, nós vamos andar juntos. Né? Tanto que a gente já discute com o próprio TCE e com o MP de Contas ferramentas voltadas à melhora da receita própria dos municípios, que daqui a alguns dias, aí, no máximo, não muitos dias, nós devemos apresentar algumas ferramentas que estão sendo estudadas. Foi muito bacana, muito interessante essa experiência Araguainha. Para quem nos assiste, Araguainha não é o menor nem o mais pobre município do estado. Ele é o menor em termos de população, com aproximadamente 1.000 habitantes. E estando 2 dias lá, né, vários secretários de governo, o secretário Basílio, secretária de Agricultura Familiar, Teté, convidados pelo Tribunal de Contas para poder exatamente conhecer a realidade e poder contribuir. Então, na área fiscal daquele município, o que a gente pode orientar para ser feito? Né? Coisas simples, por exemplo, Araguainha é um potencial produtor de queijo cabacinha e hoje não tem o SIM, que é a certificação para poder fazer a comercialização ali no município. Então, é onde a MM, junto com a CEAF, nós temos que unir forças, jamais disputar espaço. Né? Vocês nunca vão ver, enquanto eu estiver à frente da entidade, medir força ou disputar espaço com alguém. Nós temos que unir força, temos que trazer todo mundo para dentro. Então vamos lá, aquele município que não tem nem a certificação municipal, vamos trabalhar o CISB, né? Vamos fazer com que ele tenha a certificação nacional, que ele possa ter condição daquele queijo cabacinha ser vendido em qualquer outro estado do país. CISB e a certificação. Você tem o SIM, que é a certificação municipal para produtos da agricultura familiar de origem animal. Aí você tem o SUSAF, que é a certificação para fazer essa comercialização dentro do estado. Que depende do estado, né? Do estado. E aí você tem o CISB, que é a certificação do MAPA, que te dá uma liberdade de comércio a nível nacional.
Então foram muitos os diagnósticos para poder conjuntamente pensar em soluções para a melhora do IDH. Então quando nós estávamos lá, imagine, Araguainha, no ano passado eu tive a oportunidade de estar lá, a cidade tem 1.000 habitantes e nós tínhamos um evento lá com 7.000 habitantes. Ela tem um potencial turístico e ela tem o rio Araguainha que deságua no rio Araguaia. Então ali a possibilidade da MM formular um projeto de uma orla e as entidades irem atrás da captação de recursos. Então eu acredito que essa força conjunta de governo, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, MP, TJ, ao lado, junto com a MM, vai fazer a diferença para muitas cidades. Você vê como é que a coisa funciona? É unir forças, cara. É unir forças. Quando se une todo mundo, olha só que coisa... E se a Secretaria de Agricultura Familiar realmente estiver com a mão na massa, aí os deputados e os senadores, e toda a bancada federal também, porque tem aquela coisa, Lorenberg, que fica aquela coisa assim, mas infelizmente existe, não sei se aqui, no estado de Mato Grosso, acredito que aqui também exista, de parlamentar, por ser um local de pouca população, de pouco eleitor, não interessa, acaba não interessando muito. Aí não destina-se emenda. E não pode, né? Não pode. Tem que ser uma coisa pensar que antes linear. Da questão eleitoral você tem pessoas, você tem famílias, você tem crianças. Todo município existe pobreza, alguns mais, alguns menos, mas é para esse pessoal, é para esse público que as entidades têm que estar unidas. Pois é. Eu vou para o intervalo comercial. Antes, eu queria que você me respondesse o seguinte. Araguainha não é o mais pobre. Qual que é o mais pobre do estado? Na verdade, em termos de economia, acredito que fique entre São José do Povo, entre Luciara, Barão de Melgaço, que são municípios com muita dificuldade e que precisam muito da força das entidades. O menor em termos de população é Araguainha. E em termos de território, São Pedro da Cipa. Isso aí. Olha só, a gente vai para o intervalo comercial, mas a coisa bem breve, 1 minuto, a gente está de volta aqui com o prefeito de Primavera do Leste e também presidente da AMM, o Léo Bortolin. Um instante só. Então tá, a gente já está de volta, não falei que era bem breve? Estamos de volta aqui com o programa Opinião desta noite. Vamos correndinho aqui para o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Olha só, um evento aí do governo de Mato Grosso teve troca de farpas entre o presidente da Assembleia Legislativa, o Eduardo Botelho, do União Brasil, e... sabe quem? O deputado federal Abílio Júnior, do PL, já começou, hein? Convidado a participar da reunião para oficialização da CNH social no estado, Abílio parabenizou a ação e disse que há muito para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa fazerem, se sentindo atacado. Botelho, então, destacou que a Assembleia, aspas, tem feito muito desde que o governador Mauro Mendes assumiu em 2019. Ele disse, abre aspas, a Assembleia Legislativa começou 2019 chamando o governo para regularização fundiária com parceria do Tribunal de Justiça, conseguimos resolver. Depois veio a pandemia, a Assembleia participou de todas as discussões na criação do centro, na Arena Pantanal, do Hospital Metropolitano, tudo isso é a união para entregar resultados, sem vaidades. Parabéns aos deputados que são parceiros aqui e que não têm vaidade em levantar aí a mão e também parabenizar aí os parlamentares, fecha aspas, disse o Eduardo Botelho. O Ministério da Saúde anunciou a retomada de 129 obras em Mato Grosso. Entre elas estão o Centro Especializado em Reabilitação, o CERS.
também unidades básicas de saúde, as UBSs, unidades de pronto atendimento, UPAs, e também academias da saúde. A estimativa é que sejam liberados 30,3 milhões de reais para repactuação de reformas no Estado. Ao todo, mais de 5,5 mil projetos de equipamentos de saúde estavam paralisados no Brasil. Estados e municípios já podem solicitar a reforma e reativação de obras paralisadas ou inacabadas na área da saúde por meio do site do Sistema de Investimentos do SUS, o InvestSUS. O prazo para solicitação é de até 60 dias, contados a partir de 15 de janeiro, quando o Ministério da Saúde publicou então a portaria que viabilizou a repactuação com os entes federativos e então estabeleceu aí os mecanismos para que essa solicitação seja feita. Aí, Léo, ó, Primavera do Leste, se tiver obras paradas lá, é só entrar no site. Tem obra parada lá? Do Ministério da Saúde, não. Da Saúde, não. Do governo federal, não, né? Tem só da educação. Temos uma. Tá aí, ó. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Você tem essas informações aí que a gente leu aqui e outras tantas aí de várias áreas. Falamos aqui da questão do Portão do Inferno, lá na rodovia 251, tem também questão de cidades. Teve um acidente agora que eu soube, eu vim de Uber aqui para o programa Opinião, teve um acidente na Avenida da FEB, teve um, parece que foi ontem, com vítima fatal, teve um outro agora também ali, próximo a uma loja de departamento ali. Tá feia a coisa na Avenida da FEB, hein? Tem que dar uma melhoradinha ali na organização do trânsito. E teve um outro acidente também aqui na Avenida Fernando Corrêa, próximo ao Comper, na cidade de Cuiabá. Leonardo Bortolin, prefeito de Primavera e presidente da AMM, está conosco aqui. Professor Lorenberg, por favor. Prefeito, agora vamos para a cidade de Primavera do Leste, conversar um pouco sobre a nossa grande cidade, Primavera do Leste. Prefeito, eu estava olhando o site da prefeitura e observando o número de secretarias do município. E vi lá 10 secretarias. É claro e evidente que se nós pegarmos a lei orgânica do município, no seu artigo 62, parágrafo 2º, considera a procuradoria do município como um status de secretaria. Portanto, seria 11 secretarias e não 10 das quais eu vi. E aí, olhando lá, prefeito, me veio à cabeça fazer 3 perguntas ao senhor, muito mais um pedido de reflexão. E a primeira questão é exatamente quantos comissionados existem de fato na administração do senhor em Primavera do Leste. E a segunda questão, porque uma tem a ver com a outra, dessas 10 secretarias, tem alguma secretaria que tem na sua chefia, como secretário, um servidor de carreira? Se tem, qual é entre as 10 secretarias que tem? E a terceira e última última questão, prefeito, o senhor acha, ou o senhor considera, melhor dizendo, o senhor considera louvável estimular o servidor de carreira, concedendo a ele ou conduzindo-o a uma chefia de secretaria ou não? E por quê? Bom, então, primeiramente dizer que hoje existem essas 11 secretarias porque foi no meu primeiro mandato que eu fiz a reforma administrativa, realmente ampliando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, levando o orçamento próprio para ela e criei a Secretaria de Esporte. Primavera, tanto o esporte quanto a cultura, ela é utilizada como instrumento de transformação social. Para quem conhece o município, sabe da estrutura e do investimento que é feito em cultura e esporte. A partir do momento que você desmembra e dá autonomia de gestão para essa secretaria, você consegue canalizar mais recursos, você consegue ter mais propostas voluntárias junto à União, você consegue reorganizar
Então, por exemplo, a cultura de primavera era muito pouco quando era acoplada à educação. A partir do momento que ela se tornou uma secretaria de cultura, ela passou a dar muito mais resultados. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela teve grande contribuição para que o processo da agroindustrialização, para que a atração de grandes redes acontecesse dentro do município. Então, numa primeira reflexão, eu digo que eu não me arrependo em nenhum momento da criação das secretarias que fiz durante o meu primeiro mandato, né? E hoje eu posso olhar para a primavera e ver que tudo aquilo que eu sonhei, que eu planejei, desde a organização orçamentária do município, nós conseguimos executar ao ponto de chegar esse ano, de ter pelo tribunal o reconhecimento de eficiência orçamentária e de planejamento, né? Aquilo que a gente pensa está dentro da peça de orçamento, está na LDO, está na LOA, tem recurso reservado para aquilo, aumentamos a receita própria dos municípios e conseguimos, dentro do nosso desenho, organizar as secretarias. É claro que eu tenho secretários que hoje estão e são de provimento efetivo, como o professor Anderson Lana, que é mestre, doutor em cultura e é secretário de cultura, como a secretária Adriana Tomazoni, que é professora concursada dos dois vínculos, do Estado e do município, que é mestre em educação. Mas, acima de tudo, eu coloco assim que a equipe nossa ela é especializada, cada um na sua área. Né? Cada um na sua área. O secretário de infraestrutura é da área de construção civil, a secretária de saúde tem conhecimento de toda a área de gestão, secretário de fazenda teve o aval dos contadores, da Associação dos Contadores para lá estar. Então, toda a equipe nossa hoje ela tem capacitação, qualificação e formação, cada um dentro da sua área. Né? E isso me ajuda muito a ter um diálogo, ter sinergia e conseguir planejar e eles entenderem aquilo que eu estou tentando repassá-los. Né? Então, da parte social, a primeira-dama? Não. Minha esposa ela acabou não optando para ir para a prefeitura. Como ela é arquiteta, até está nos assistindo. Qual é o nome dela? Esther. Esther? Primeira-dama, tinha que também... Aliás, a primeira-dama, com a expertise de arquiteta, também dá o espetáculo dela também, não dá? Dá, mas dá muita opinião. Só que assim, o que acontece? Nós tivemos uma opção de família mesmo, para que ela não fosse para a gestão municipal, que ela continuasse o trabalho dela, que ela cuidasse de das coisinhas de casa, das nossas coisas, até porque mandato acaba, né? E eu quero que quando termine o mandato de prefeito eu possa voltar, estar em casa novamente e ter as coisas tudo dentro do seu andamento, né? O Leonardo Bortolin, já que estamos falando aí de Primavera do Leste, o Lorenberg puxou a carroça, né? O VLT para lá, o BRT, não sei, para lá. Eu quero te questionar o seguinte, qual foi o orçamento de 2023 executado e qual será colocado em curso agora? O que houve de incremento, se é que houve incremento, especialmente à luz da nova reforma tributária, que ela trouxe medo para muita gente, para a indústria, um medo relativo, para o comércio então nem se fala, que isso foi um medaço, né, um grande medo. Para outras áreas também está uma incógnita, e para o municipalismo, né? Eu queria que você falasse primeiro da cidade, do município de Primavera, e depois como que está isso lá no municipalismo por parte da MM. Bom, então eu vou... Três perguntas. Orçamento 2023-2024, reforma tributária para a Primavera, reforma tributária para os municípios. Bom, então primeiramente dizer que esse ano nós temos uma perspectiva de um orçamento de 550 milhões. Nós mais do que dobramos ele de quando entramos no mandato para esse ano, principalmente em cima da perspectiva do aumento da receita própria, do esforço da arrecadação própria, que foram várias as ferramentas que nós utilizamos para poder levantar recurso, né, melhorar a porcentagem de investimento do município. E além disso, ter conseguido trazer a agroindustrialização que acontecesse dentro da cidade, né? Que foi uma somatória de forças entre todas as entidades, criamos um ambiente com
com diversas leis de incentivo para que a industrialização acontecesse. E tanto que o estado de Mato Grosso foi o estado que mais industrializou no ano passado e Primavera é o município dentro do estado que mais industrializou. E tudo isso ajudou para que a economia aumentasse, para que a parcela do ICMS aumentasse. Agora, é claro que o tema da reforma tributária, eu acredito que nenhum economista, nenhum expert do assunto vai conseguir chegar aqui e te falar branco no preto os impactos da reforma tributária. Mas eu acredito que é muito temerário e tenho alertado muita gente em relação a isso. Nós temos que aguardar as leis complementares que devem ser votadas ainda, né, para que tenha o final da aplicação da reforma tributária aconteça. Mas veja só, o imposto tanto do município quanto do estado, o ICMS e o ISS, só para se ter noção do peso da carga tributária do ICMS no Brasil, o ano passado foi de 697 bilhões. O ICMS, que é a maior parte da receita do estado, e o ISS, que é uma receita pura do município. Então isso deixa de existir, tira a autonomia do estado e do município e vira o IBS. Assim como os impostos federais, o IPI, o PIS e o COFINS vira o CBS. E vamos imaginar para quem está nos assistindo que todo esse bolo arrecadado do IBS, ele vai para uma distribuição sobre a ótica de um comitê gestor. Né? Então, nacional. Então, por mais que o IPM, que é que vai ser o índice de participação dos municípios, ele tenha regras, mas o Estado perde autonomia, sim, financeira sobre esse recurso. Eu dei um exemplo agora, e por isso que eu falei da indústria, para contribuir nessa resposta sobre o medo da reforma tributária. Daqui a alguns anos, se olharmos um futuro próximo, eu não teria condição de fazer o que nós fizemos junto com o governo dentro de Primavera com incentivos. Porque a reforma tributária, ela tira a possibilidade da competitividade através de incentivos e subsídios. É claro que num primeiro momento se prevê aí um caixa de aproximadamente 160 bilhões de reais para fazer a compensação das perdas gradativamente dos incentivos fiscais para chegar, salvo engano, até em 2043 e não existir o subsídio. Mas os impactos reais da reforma, eles vão até 2078. E o que é muito complexo para nós enquanto prefeito é que hoje você tem uma lei aprovada recentemente sobre o IPM do ICMS. Então, o que o município tem que fazer para melhorar a arrecadação, a repartição do ICMS? Então, 10% educação, aí você vai ter a unidade de reserva indígena, você vai ter uma porcentagem de saúde, né? E aí você vem com o IBS que traz uma outra fatia de repartição e tem um determinado momento nessa régua temporal que nós vamos receber de duas distribuições. Então, o impacto da reforma tributária é muito temerário. Por quê? Você deixa de tributar na origem, sim, e passa a tributar no consumo. No destino. Então, ela foi feita para beneficiar o grande mercado consumidor. São Paulo, Minas. Será que não é porque a reforma ela vem para atender o grande colégio eleitoral? Né? Porque o estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, a SEDEC, as prefeituras se viraram, se desdobraram para que fosse possível que o estado de Mato Grosso se industrializasse. As empresas passaram a acreditar no estado, passaram a transformar a commodities na indústria da transformação. E agora, toda essa carga tributária que ajudaria o crescimento do Estado, ela deixa de ser tributada aqui. Então vamos dar um exemplo das indústrias de etanol de milho, que são uma das grandes responsáveis também pelo aumento da arrecadação do Estado. Nós vamos deixar de ter o benefício dessa tributação no Estado, e ela vai lá para o consumo final. Então, quem vai ganhar em cima do produto dessa indústria não é mais Mato Grosso, é São Paulo, é Bahia, é para onde for a distribuição, que a própria lei ela não fala quem é o consumo final
se é na bomba ou se é no TRR. Então, ainda há muito que se discutir. As leis complementares, elas vão ter que ser amplamente debatidas. E nós estaremos, a MM de Mato Grosso, ao lado dos prefeitos, participando dessas discussões junto à CNM, para poder ver qual o menor impacto para os municípios. Esse vai ser um dos motivos, inclusive, da primeira marcha, que vai ser em maio. Marcha que vai acontecer em Brasília, dos prefeitos. Do dia 20 a 23 de maio. Faz-se necessário realmente, porque é o que eu mais escuto, é aí que você falou aí. Você vai pegar qualquer um que seja aí para fazer avaliação disso, ninguém vai chegar no denominador. Está todo mundo assustado com isso aí, né? Simplificou? Simplificou. Mas e aí? Realmente significa que houve ganho para todo mundo? Tem gente que não. Tem gente aí que prestador de serviço, que estava pagando 5% aí, recolhendo 5%. Se os cálculos que eu vi forem corretos aí, o cara vai mais do que triplicar. Imagina só que situação que é essa. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas questões aí, mas vamos para o intervalo comercial, é coisa de 1 minuto. A gente retoma aqui com o Léo Bortolini. Instante só. De volta aqui com o Programa Opinião, arrumar aqui meu ponto, né? O prefeito está aqui, o Léo Bortolini, eu perguntei no bloco anterior do orçamento. Você falou de 500 e poucos, para esse ano 500 e poucos milhões, mas para o ano de 2023 foi quanto mesmo? Foi 500 milhões. E para esse ano? 550. Aumentou pouca coisa também, né, prefeito? Está com a mão assim fechada lá, por que não aumentou mais? Não, mas é 10% do orçamento, já é 10%. Da receita líquida. 550 milhões, para uma cidade que está crescendo e seu parque industrial, não é um parque industrial propriamente, mas tem muitas indústrias ali já, né? Tem bastante indústria. Né? Aí você falou que, mas não sei o que, agroindústria, cresce mais do que Sorriso? Não sei, Você Paulo, falou que foi a que mais contribuiu com... Não, que mais industrializou proporcionalmente. Né? Proporcionalmente, agora está explicado. Porque para lá, para Lucas, Sorriso, lá o troço está explodindo, né? E a mão de obra qualificada, atenção senhores passageiros da nave do governo do estado de Mato Grosso, precisa de um investimento mais robusto e uma atenção redobrada nisso aí, porque está faltando gente, tem um apagão aí de mão de obra qualificada, todo mundo reclamando disso aí, né? Porque adianta ter a oferta e o povo tem que vir de fora, né? Aí quando o contato de fora tem que ir a preço de ouro. Lá em Primavera tem esse problema da mão de obra qualificada? Na verdade, esse é um problema hoje que assola o estado inteiro, né? O estado hoje está o estado que mais emprega formalmente e é onde tem-se a necessidade de fazer os programas de qualificação. Né? Lá em Primavera a gente tem adotado a parceria com todo o Sistema S, né? Tem trazido a iniciativa privada, tem buscado a demanda no mercado, né? E para poder casar a demanda com a oportunidade do emprego. Eu falei do mês de maio, onde vai acontecer a marcha dos prefeitos, só que o prefeito e presidente da MM, o Léo vai estar lá, em Brasília, agora semana que vem. Qual que é a pauta lá a semana que vem? Rapaz, mas olha... Mas, ô Gerson, como é que tá tendo tanta informação assim, hein? Eu não tenho informação, estou perguntando. Aí, não, esse cara botou gravador lá dentro, não é possível. O que vai rolar semana que vem lá? É com Lula? Definimos uma agenda hoje, saí de lá e vim para cá. Na verdade, nós temos uma agenda com o ministro Augusto Nardes, que é ministro do TCU, que já foi presidente do Tribunal de Contas da União, onde há a oportunidade da gente poder se aproximar a MM do TCU. Né? Então, principalmente focado naquilo que eu disse no início da entrevista, que tem que ser uma meta nossa, que é a qualificação. Né? Trazer a certificação do TCU para Mato Grosso, né? Aproximar as boas práticas de gestão na ótica de governança, que é uma bandeira do ministro Augusto Nardes, para os municípios do estado de Mato Grosso. Então, nós devemos estar lá nós vamos estar lá na terça, vamos de manhã, volta à noite, ótimo. Nessa primeira agenda junto ao ministro do TCU. Que ótimo.
Antes de passar para você, Lorenberg, só para ele concluir aqui algo que a gente está falando de Araguainha. Na verdade, não é bem concluir, porque ele está falando no intervalo. Só que a gente ainda ficou por concluir, por falar ficou alguma coisa, um que a mais para falar de Araguainha. Que, ao meu ver, a situação do turismo, que poderia ser um caminho, né? O governo, falamos da Secretaria de Agricultura Familiar, mas parece ser, tem estudos sendo feitos lá, mas parece ser o turismo um caminho mais eloquente para Araguainha, ou não? Na verdade, eu acredito que a agricultura familiar, potencializar às vezes naquela região de Araguainha, Ponte Branca, Alto Garça, Ribeirãozinho, alguma indústria, mas o turismo lá se torna algo muito, muito interessante, né? Porque a Araguainha, há 250 milhões de anos atrás, caiu um meteorito ali. E é o único município do Brasil que está localizado 100% dentro de uma cratera de meteorito. Então, tem muito a ser estudado, é uma história muito rica. E acredito que na área do turismo possa ser, até pelas belezas do Rio Araguainha, que deságua no Rio Araguaia lá, pode ser um potencial. Beleza. Viu, Lorenberg? 250 milhões de anos. Sua barba nem era branca ainda naquela época lá. Né? Não. Por favor, professor. Prefeito, o nosso amigo telespectador está acompanhando todas as respostas que o senhor está nos trazendo, em especial a respeito da grande administração que o senhor vem tendo lá em Primavera do Leste. Se nós pegarmos os dois encontros que tivemos anteriores, o senhor também trouxe muitas informações a respeito da grande gestão que o senhor está à frente em Primavera do Leste. E eu tenho ouvido pessoas que estão ligados à Primavera do Leste também têm dito a mesma coisa, elogiosas as ações da Prefeitura. E aí vem o meu pedido de reflexão, prefeito. O senhor foi reeleito em 2020 com 26.117 votos. Porém, nesta mesma eleição, nós tivemos 13.066 eleitores que não foram às urnas, que não foram às suas sessões. Mas dos eleitores que foram, 1.747 anularam o voto e 1.145 votaram em branco. E aí vem o meu pedido de reflexão, prefeito. Diante de todas as ações belíssimas que o senhor tem feito lá, de uma grande gestão, esses 2.892 eleitores que anularam e que votaram em branco, aprovariam, na avaliação do senhor, aprovaria a sua gestão? Essas 13.066 pessoas que não foram às suas sessões, aprovariam a sua gestão ou não? Bom, primeiramente dizer que o eleitorado de Primavera é maior do que tudo isso, né? Se fosse todos os títulos transferidos ao município. Essa ausência de 13 mil eleitores, se você for ver, é a perda que se teve em todos os municípios, é uma média. Né? Agora, quanto aos 2 mil que anularam o voto, eu posso crer assim que eu vou trabalhar o extremo nesse último ano para que, se eu fosse candidato de novo, eu pudesse passar a marca, porque com 26 mil votos eu fiz 90% dos votos da cidade, né? Então, que bom se a gente conseguir chegar a 95, a 98 numa possível próxima eleição. Então, vamos correr atrás de conquistar esses 2 mil votos. Você tem um programa lá na MM chamado... Tentar lembrar. AMM itinerante. Como é que vai ser a programação disso aí? A Araguainha já está no radar, já foi uma dessa etapa? Tá, não sei tão rindo porque... tem a AMM itinerante, sim, ou não tem isso lá? Tem, né? Daqui nós vamos lançar. O Lorenberg não teve o que lançar, o cara lançou tudo aqui na opinião. Tem um negócio chamado a AMM itinerante. Então, como é que vai ser isso aí? A Araguainha não faz parte, então? Vai verdade, lançar ainda? Araguainha como é que vai foi ser isso? O tribunal, o TCE em movimento, né? O AMM itinerante, claro que traz o tribunal como parceiro, mas nós iniciamos a primeira edição em março no município de Araputanga, naquela região oeste, onde durante 2 dias a AMM desloca os seus serviços
para o fortalecimento do consórcio regional. Né? A maior forma de você achar soluções de políticas públicas, principalmente aos menores municípios, é quando você trabalha via consórcio. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar de resíduos sólidos. Um município que não produz 1.000 toneladas de lixo dia não consegue manter um lixão, um aterro, perdão. Então, se você tiver um município pequeno, você não consegue manter. A partir do momento que você pensa de maneira consorciada, regionalmente, você consegue atrair mais investimentos, você consegue dividir despesas, você consegue melhorar a ação. Então, nós vamos fortalecer nas MMs itinerantes a importância e o fortalecimento dos consórcios regionais, tanto de saúde quanto de desenvolvimento econômico. Vamos levar soluções de microcrédito para pequenos produtores e pequenos empresários e discutir temas que muitas das vezes são problemas daquela região. Então, nós vamos levar instituições financeiras, vamos chamar o governo do estado e vamos ter 2 dias de debate amplo entre os prefeitos e equipes daquela região. É um raio-x, mais ou menos o que foi feito lá pelo Tribunal de Contas, lá em Lagoinha, né? Mas parece que de uma forma mais intensa, né? Qualificação. Com qualificação. Então, secretários de meio ambiente vão para uma sala, secretários de educação vão para outra sala. Como se fosse um mutirão lá no município. Olha que interessante que é isso aí. É uma forma de tirar a prova dos 9, ver qual que é do município, esse papel da MM. Né? Faz hora que eu não escuto falar dessa forma, desse tipo de... Não sei se é porque no começo do mandato, quando o cara começa a trabalhar, ele começa todo cheio de um pico danado, né? Tomara que ele continua assim, né? Porque aí começa dor nas costas, as coisas. Mas tomara que as coisas funcionem. Até porque parece que já teve mais. O Neurilan deixou a MM com um X de associados, para que já teve incremento também aí, né? De uns 3 ou 4 aí. Hoje, inclusive, querido prefeito Eduardo de Figueirópolis também se filiou. Na semana que vem devemos receber a filiação de mais 3 prefeitos e, se Deus abençoar, mais alguns dias aí a gente poder comemorar 100% dos prefeitos filiados. 100% dos prefeitos. Aí, ó, tá vendo? Quando eu trabalho, tenho vontade de trabalhar, aí já demonstra interesse aí os municípios que vão ter um representante, uma voz a mais para lutar nesses tempos escassos e de uma assombração que é essa reforma tributária. Lorenberg, eu queria que você fizesse a última pergunta aqui para o nosso caríssimo prefeito entrevistado, presidente da MM. Prefeito, por falar em Primavera do Leste, o MDB, o senhor pertence ao MDB, eu estava olhando a Câmara Municipal da cidade, tem 5 vereadores do MDB. Como está o planejamento? Ainda não estão conversando a respeito da eleição em 2024 em Primavera do Leste? Professor, você vê, né, fazer o prefeito e 1/3 dos vereadores é fazer a lição de casa politicamente, né? Mas lá nós devemos seguir com a sucessão natural com o vice-prefeito, que é filiado à União Brasil, que é o vice-prefeito Ademir Góes, né? E acredito que nós consigamos manter as 5 ou até ampliar o número de cadeiras dos vereadores do partido do MDB. Então nós já estamos conversando, estamos alinhando para poder, no mais tardar aí, em 15 dias, ter até a chapa de vereadores quase que montada. Olha só. Terá um casamento entre o MDB e a União Brasil? Eu acredito que nós devemos ter mais alguns partidos montando uma frente ampla, né? Então, a gente tem conversado muito com republicanos, com outras siglas, mas daqui a alguns dias a gente volta aqui para falar do cenário da política municipal. Primavera está bombando em tudo, né? A indústria, a gestão. O time de futebol lá ganhou do Cuiabá. Não, empatou e está jogando hoje. Empatou? Empatou aqui, eu estava lá. Pode ganhar, porque o time de Cuiabá é um time forte, né? Mas... O Gerson estava lá também, o Gerson com o G lá. Gerson. Para encerrar, e tem que ser bem rápido aqui, porque daqui eu estou me buzinando no ouvido aqui. Tem happy hour também, que está na programação aí da MM. Como é que vai ser isso aí? Isso, na verdade é uma forma de integrar, de descontrair os prefeitos, primeiras damas, a equipe da MM, porque muitas das vezes... essa integração, você acha a solução de um problema similar a um município com outro. Então, nas primeiras quarta-feiras de cada vez, nós teremos um momento de integração com prefeitos, equipes e a MM. Você está convidado. Opa, que hora que vai ser?
A partir das 17h30. Vai ter Maria Isabel, o que vai ter lá? Não vai ter... Ah, eu não sei, não. Vai ter um negócio bom para comer. Se tiver comida, eu vou. Eu vou de boa. Falei de primavera, eu lembro que... Eu quero falar Maria Isabel, assim, boa... Minha mãe chama Maria Isabel, cara. Comida, arroz com carne. Eu fiz uma, inclusive, lá em casa ontem e ficou uma maravilha. Prefeito, eu não tenho mais tempo para mais nada, senão para agradecer ao senhor e agradecer também aí a sua assessoria. Um abraço para o Hernandes também, que deve estar assistindo aí. Hernandes é da assessoria também lá, né? Isso, Hernandes Cruz. Tá doente hoje. Gerson, que está ali, abraço para você também. Boa sorte à frente da MM. Esse Obrigado. trabalho que você começou fazendo aí é maravilhoso, que realmente é um raio-x. Esse espaço aqui continua a postos para bem informar. Obrigado, professor Lorenberg, obrigado, Paulo Coelho, obrigado a todos que nos assistiram e espero muito em breve voltar aqui no Opinião. Vamos voltar, sim. Aí a gente, depois que eu vou comer Maria Isabel lá, vou jantar lá, vou lá no happy hour da MM. Abraço aí para Esther, que é a esposa, e também para dona Maria Isabel, que é a responsável pelo prefeito de Primavera, que é uma linda cidade, está com uma bela gestão e agora está à frente da MM, viu? Esther, a esposa, e a dona Maria Isabel, que é a mãe, as duas mulheres da vida dele. E a Betina, A Betina, o que é? minha filha. A filha, as três mulheres da vida dele, então. Betina, Esther e Maria Isabel. Ok? Rodenberg? Até amanhã. Amanhã com o deputado federal aqui, o José Medeiros. Quase que eu esqueço o nome dele. Amanhã o José Medeiros vai estar conosco, PL, falando aqui no Programa Opinião, ao vivo, às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.